Quer aprender a interpretar problemas de matemática? Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou te dar várias dicas de resolução e interpretação de problemas. Por isso é muito importante que você veja esse vídeo aqui, então, até o final. Vamos lá! Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Jean Argenton, sou professor de matemática. E nesse vídeo, pessoal, eu quero falar desse assunto que parece ser a grande dificuldade da maioria dos alunos, a interpretação de problemas. Então eu vou dar algumas dicas aqui que eu sei que vão te ajudar muito. Por isso que é muito importante que você se inscreva nesse canal. É importante, pessoal, porque ajuda o canal, mas também é importante porque ajuda você. Se inscrevendo, pessoal, e apertando o sininho, você será notificado assim que saírem novos vídeos, e se o assunto do vídeo te interessar, você então poderá clicar e assistir, e dessa forma não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal. Então, muito obrigado pela sua inscrição, e vamos lá! Vamos aqui então, pessoal, para a nossa questão 1, que é a seguinte, é uma questão do Enem, tá? Caderno de questões do segundo dia, o caderno cinza. Eu vou utilizar aqui, pessoal, questões do Enem, mas essas dicas que eu vou dar aqui valem também para outros vestibulares e também para concursos públicos, tá? Que é a seguinte, pessoal, a primeira dica aqui não é uma dica de interpretação de problemas, mas é uma dica de resolução de problemas, tá? Muitas vezes, né, no Enem, como eu disse em outros vestibulares, as questões vêm com textos em cima, né? Esse aqui nem é um texto muito grande, às vezes é em textos bem maiores. E o que acontece, pessoal? Muitas vezes esses textos são desnecessários, você não precisa ficar perdendo tempo lendo esses textos, tá? Porque a única coisa que você faz mesmo é perder tempo na prova. Então a primeira dica é essa. Vê a questão, não lê o texto, vem direto para o final da questão e vê o que a questão está pedindo primeiro, tá? Então eu vou vir aqui e vou ler aqui, ó. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Então, pessoal, só de olhar aqui o que a questão está pedindo, eu já consigo identificar ó, que ela quer que eu transforme, né, em notação científica, o diâmetro do vírus. Então é isso que ela quer que eu faça. Aí eu já olho aqui e vejo que o diâmetro do vírus, né, é 0,0011. Pronto, já consegui ver tudo que eu precisava aqui, sem precisar perder tempo lendo o texto, né? Como eu disse, esse aqui é um texto pequeno, mas esse poderia ser um texto bem maior, que eu estaria só perdendo tempo lendo, beleza? Então essa é a primeira dica, pessoal. Agora, né, vamos resolver aqui a questão. Tem uma questão que ela pede aqui, então, notação científica, então precisa saber então, como transformar um número em notação científica. E se você não sabe, pessoal, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico passo a passo como transformar um número em notação científica. É só você clicar no card que vai estar aparecendo aqui em cima e assistir o vídeo lá depois, tá? Então, eu vou pegar aqui o número, que é 0,00011, então 0,00011. E para transformar o número em notação científica, pessoal, a gente tem que transformar o número nesse formato aqui, ó. A gente tem que colocar um número que seja um A, que multiplica o 10 elevado a um certo número n, tá? Onde esse número a que fica na frente, ó, ele tem que ser um número que seja maior ou igual a 1, ele tem que ser um número que seja menor do que 10, tá? E este n, que é o expoente, ele tem que ser um número inteiro, tem que ser um número que pertence aqui aos inteiros. Beleza, pessoal? Então, colocar o número em notação científica é colocar o número neste formato aqui, então. Para fazer isso, neste caso aqui, né, a gente vai fazer o seguinte. Tem a vírgula aqui, não tem? Você vai vir, pessoal, até quando acabar o zero e começar o primeiro número diferente de zero. Ou seja, acabou o zero aqui e começa o 1. Então aqui eu vou colocar vírgula, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, este número que formou aqui, que é 1,1, tá? Este número aqui. E eu vou colocar ele aqui, ó, 1,1, tá bem? Este é o meu A. Tem que estar multiplicando 10, né? Porque está em notação científica, tem que estar multiplicando 10. E para a gente encontrar o expoente do 10, que é o n, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ver a vírgula que já tinha aqui, pessoal, e a vírgula que a gente colocou aqui. Quantos números tem entre a vírgula que já tinha e a vírgula que eu coloquei? Tem 1, 2, 3, 4 números, né? Então o expoente vai ser 4. Só que tome cuidado, pessoal. Como o número aqui era um número com vírgula antes, né? Era um número decimal, então o expoente ele é negativo aqui, tá bem? Então tá aqui já colocado a notação científica, 1,1 que multiplica 10 elevado a menos 4. Essa aqui é a resposta, então. É só a gente procurar aqui nas alternativas e ver qual que corresponde, né, a 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Se a gente olhar aqui, pessoal, está 10 menos 1, 10 menos 2, mas está errado aqui, tá mal digitado aqui. Isso aqui tem que estar no expoente. É 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4. E está aqui, ó, 10 elevado a menos 4, né? Então, 1,1 que multiplica 10 elevado a menos 4. Justamente a nossa resposta, né? Então, a resposta certa aqui, ó, é a letra D. Beleza, então, pessoal? Então, como eu disse, né, você tem dificuldade com notação científica, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico passo a passo como transformar, então, um número em notação científica. E a dica dessa questão era essa, pessoal. Muitas vezes não precisa ler o texto, né? E se você vir aqui direto porque a questão está pedindo aqui embaixo, né? Você muitas vezes vai poupar tempo na sua prova. Beleza, pessoal? Vamos aqui, então, para a nossa próxima questão. Vamos aqui agora, então, pessoal, para essa questão 2 aqui, que também é uma questão do Enem, tá? 2019 também, questão aqui 137. E, pessoal, nós vimos então na questão passada, né,
que a gente pode ir então para o final da questão e ver o que ela está pedindo, que às vezes a gente precisa ler o texto, né? E nesse caso aqui é um texto bem grande, se puder pular ele, melhor ainda. Então, fazer isso, eu vim aqui no final do texto, então, da questão, e ver o que a questão está pedindo, aqui embaixo. Então, está pedindo o seguinte, ó, o jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era... Então, só lendo aqui, pessoal, eu não consigo entender o que a questão está pedindo, né? De fato, isso aqui é uma questão, então, que não dá para pular o texto. Eu vou ter que realmente ler esse texto aqui e interpretar ele, né? Então, uma dica que eu posso dar aqui para você, pessoal, é se deparar, então, com uma questão dessa na sua prova, pula ela e vai fazer as questões mais fáceis primeiro, as questões que você vai perder menos tempo, tá? Porque essa aqui é uma questão bem trabalhosa, uma questão que você vai ter que pensar bastante. Então, você acaba perdendo um pouco de tempo nela, então pula ela, volta nela depois que você terminou tudo que você sabia fazer. E se ainda tem tempo para fazer a prova, aí você volta uma questão dessa daqui, tá? Mas aqui já, então, que a gente tem bastante tempo, vamos aqui pensar sobre essa questão e eu vou dando outras dicas para vocês. Então, eu vou começar a ler ela aqui, então, ó. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo. Então, sempre vai tentando imaginar o que está acontecendo, pessoal, criando imagens na sua cabeça, tá? Então, ele está falando que o jogador, né, nesse jogo online, ele procura subir o seu nível e a sua experiência, que são parâmetros importantes. Então, se é importante, vamos anotar isso. Ó. Então, o personagem no jogo ele tem um nível e ele tem também uma experiência, né? Então, ó, já que se trata então de um jogo, eu vou fazer aqui tipo um bonequinho para lembrar a gente que isso aqui trata de um jogo, né? Sempre é importante, pessoal, criar imagens. Por quê? Porque nosso cérebro, pessoal, ele pensa através de imagens. Então, quanto mais imagens, mais fácil é para a gente entender. E a matemática é uma matéria que a gente normalmente pensa nela como uma matéria mais abstrata, uma matéria difícil de criar imagens, né? Então, sempre que possível, eu tento fazer assim, criando imagenzinhas, porque isso vai ficar bem mais fácil para o seu cérebro interpretar e entender o que está acontecendo, tá? Então, o personagemzinho aqui do jogo, né? E a gente tem que o nível é importante, então eu vou chamar aqui de N, então ele tem um nível. E ele também tem uma experiência, que eu vou chamar aqui de E, que é a experiência, então, deste personagem aqui. Então, esses são parâmetros importantes, dos quais dependem a força de defesa. Então, a força de defesa é outra coisa importante. E a força de defesa do personagem aqui, pessoal, eu vou chamar então de D, tá? De defesa. Vou colocar aqui, ó, D de defesa. Fazer um quadradinho em volta. Notaram, pessoal, que eu coloquei o N de nível, né? E fiz um círculozinho. O E de experiência, eu coloquei um círculozinho. D de defesa, eu coloquei um quadradinho. Também sempre importante, como eu disse, criando imagens, tá? Mesmo nas letras aqui, coloca um círculozinho em volta, um quadradinho, que isso ajuda seu cérebro a entender melhor o que está acontecendo, tá? Com as imagens. Então tem a força de defesa e também a força de ataque. Força de ataque eu vou chamar de A, e também vou colocar aqui um quadradinho em volta aqui da força de ataque. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional, então aqui está uma coisa importante, diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então, pessoal, uma coisa também muito importante em problemas é você saber muito bem a teoria, né, por trás do assunto envolvido nesse problema. Então, a gente vê aqui que o assunto, né, desse problema aqui é grandeza diretamente proporcional. Então, é muito importante que você saiba bem, né, sobre grandeza diretamente proporcional. E se você tem dificuldade com isso, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico detalhadamente isso, tá? É só você clicar no card que vai estar aparecendo aqui em cima. E aí você vê lá, então, né, e tirar então suas dúvidas, tá bem? Mas continuando aqui, né, então a força de defesa, então a força de defesa, ela é diretamente proporcional. Pessoal, ser diretamente proporcional significa ser dividido, tá? Então a força de defesa dividida, coloca aqui, ó, eu chamei de defesa o D, né? Então a força de defesa, se ela é diretamente proporcional, significa então ela é dividida pelo nível, tá? Então o nível, ó, e o quadrado da experiência. Então, e o quadrado da experiência. Então, o nível é o quadrado da experiência. O nível é o N vezes o quadrado da experiência. Notaram que eu coloquei um vezes aqui, pessoal? Isso porque, ó, sempre que eu falo assim, uma grandeza e a outra grandeza, esse E significa vezes a outra grandeza, tá? Isso aqui é outra coisa de interpretação. Então, se eu falo que seria diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência, então eu quero dizer ao nível vezes o quadrado da experiência. E ser diretamente proporcional é isso, é ser dividido, tá? Então, a defesa, então, dividida pelo nível vezes a experiência ao quadrado. Como é diretamente proporcional, isso aqui, então, é igual a uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de letra K aqui, tá? Fazer um triângulozinho em volta do K aqui, ó. Representando, então, né? Como eu disse, é sempre importante criar imagens, tá? Então, isso aqui quer dizer, então, ser diretamente proporcional. Vamos continuar a leitura. Enquanto a sua força de ataque, então agora aqui o ataque,
é diretamente proporcional à experiência e o quadrado do nível, tá? De novo, se é diretamente proporcional, eu já vou pensar numa divisão, tá, pessoal? Então, o ataque dividido. Então, o ataque é o A. Então, o A. Agora, dividido, então, pelo que ele é diretamente proporcional, né? Ou seja, pela experiência, né? Ó, o I aqui de novo, ó, e o quadrado do nível. Então, o quadrado do nível. Então, a experiência. Aí o E, que significa vezes, então vezes. O quadrado do nível. Então, o nível elevado ao quadrado. Se é uma grandeza diretamente proporcional, significa que essa divisão aqui é igual a uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar então da letra aqui. Tá bem? De novo, vou fazer aqui um triângulozinho em volta, para gente criar aqui uma imagenzinha, tá? Então essa aqui é a informação que a gente tem por enquanto, pessoal. Vamos continuar aqui a leitura. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com a experiência 1. Então, vou fazer aqui ó, um bonequinho inicial, então. Porque no início do jogo, né, vou colocar aqui início. Vou colocar aqui ini de início, tá? Então, no início do jogo, o bonequinho ali ele começa com o nível 1 e a experiência 1. Então, aqui o nível 1. Ele também começa com a experiência valendo 1. A força de ataque vale 2, então o ataque dele vale 2. E a defesa dele vale 1. Então, a defesa vale 1. Então, esse aqui ó, é o bonequinho então, no início do jogo, tá, pessoal? Continuando. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Então, eles podem andar ali pelo mapa, né? E quando eles encontram outro participante, eles podem então desafiar para um confronto. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível e imunidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis e imunidade. Durante um jogo, o jogador J1, então o jogador aqui J1, vamos fazer esse jogador, pessoal. Eu vou fazer aqui do lado do boneco inicial, tá? Esse aqui então vai ser o jogador, ó, o jogador 1, tá? Então o bonequinho dele aqui, ele tem o nível 4, então o nível aqui 4. E ele tem a experiência sendo 5, então o E vale 5. Repara que não fala nada de ataque e defesa, pessoal. Então o ataque dele eu não sei, e não sei a defesa do personagem dele, tá? Temos também um jogador J2, o jogador J2, que também tem um personagem, cujo nível vale 2, então o N vale 2, e cuja experiência vale 6, então cuja experiência desse personagem vale 6. Também a gente não sabe o ataque e não sabe a defesa desse personagem. Continuando a leitura, pessoal. O jogador, né, J1, venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do oponente era... Então, o jogador J1, a gente vai olhar para ele, ó, o ataque dele. Né? A gente tem que saber então quanto que é o ataque dele e quanto que é a defesa do jogador 2. Porque diferença, pessoal, quer dizer menos, né? Então a gente vai ter que fazer aqui, ó, quanto que é o ataque do jogador 1 menos a defesa do jogador 2, que a gente vai ter que fazer, tá? Então a gente tem que descobrir aqui então quanto que é o ataque aqui do jogador 1, quanto que é a defesa do jogador 2. Para isso a gente vai começar a fazer algumas contas agora, tá? Então, para descobrir quanto que é o ataque do jogador 1, eu vou utilizar aqui então a fórmula do ataque. Ó. A fórmula do ataque é essa aqui. Mas antes disso, pessoal, eu preciso descobrir então quanto que vale essa constante K aqui, que eu só marquei ela aqui, mas eu não sei quanto que vale essa constante K. Mas eu preciso descobrir ela. Para descobrir ela, eu preciso saber quanto que é uma defesa, um nível e uma experiência de um jogador. A única informação que eu tenho essas três aqui ó, é do jogador inicial, o bonequinho inicial. Ó. Eu sei qual que é o nível dele, né, a experiência, o nível, que ambos valem 1. Eu sei quanto que vale o ataque, sei quanto que vale a defesa. Então eu vou utilizar as informações que eu sei aqui do bonequinho 1, do bonequinho inicial, para descobrir então quanto que vale aqui o K, tá? Então a nossa fórmula é D, então vou anotar ela aqui embaixo,
ela é D de defesa, dividido, vamos voltar aqui em cima, ver quanto que é, dividido por o nível vezes a experiência ao quadrado. Então, o nível vezes a experiência ao quadrado. Isso aqui tinha que ser igual ao K ali, né? Então, aqui, ó, a defesa, a gente vai utilizar aqui então do boneco inicial, a defesa dele vale 1. Então, aqui, ó, a defesa então vale 1, né? O nível dele também vale 1, enquanto a experiência dele também vale 1, né? Então, aqui vai ser a experiência ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado. Isso aqui será igual, então, ó. Pessoal, 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1. E 1 dividido por 1 é 1. Então, isso aqui é igual a 1. Então, olha só. Este K aqui, então, pessoal, ele vale aqui, ó, 1, tá? Então, descobrimos quanto que vale o K. Agora, a gente tem que descobrir, então, quanto que vale o Q aqui em cima, né? Que é da outra fórmula. Que é o Q aqui, né? Então, o Q, ó. O Q, ele é igual ao ataque dividido pela experiência, né? Então, ao ataque dividido pela experiência, que multiplica o nível ao quadrado, né? É isso mesmo, a experiência vezes o nível ao quadrado. Vamos olhar aqui em cima. É a experiência vezes o nível ao quadrado. Então, é isso mesmo. Vamos utilizar de novo a informação aqui do bonequinho inicial, ó. Por quê? Porque a gente sabe o ataque do bonequinho inicial, que é 2. A gente sabe, ó, quanto que é a experiência do bonequinho inicial, que é 1. E o nível também é 1, né? Então, vezes 1 ao quadrado. Isso aqui é igual, então, ó. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 é 1, e 2 dividido por 1 é 2. Então, é 2. Ou seja, pessoal, o Q vale 2. Descobrimos, então, quanto que vale o K e quanto que vale o Q. Com essa informação, a gente consegue descobrir quanto que é o ataque do boneco 1, do jogador 1, né? E quanto que é a defesa do jogador 2. Vamos fazer isso aqui agora. Então, agora nós queremos descobrir, então, quanto que é o ataque do jogador 1. Então, eu vim aqui e vou colocar aqui, o jogador 1. Vamos descobrir, então, quanto que vale o ataque dele. O ataque, a gente vai ter que utilizar a fórmula do ataque, né? A fórmula do ataque é o ataque dividido pelo E vezes o N ao quadrado. Então, o ataque dividido pelo E vezes o N ao quadrado. Isso aqui tinha que ser igual ao Q. Só que nós descobrimos que o Q, pessoal, ele vale 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Tá bem? Agora, o ataque que a gente quer descobrir, né? Então, eu vim aqui, então, o ataque dividido. Como nós queremos saber, pessoal, do jogador 1, a gente vai ter que olhar, então, quanto que é a experiência do jogador 1, quanto que é o E dele. Ó, o jogador 1, a experiência dele é 5. Então, aqui no lugar desse E, eu vou colocar 5. Vezes o nível desse jogador, do jogador 1, pessoal. O nível dele é 4. Então, no lugar do nível, eu vou colocar 4. Só que está ao quadrado, continua ao quadrado. Isso aqui, então, igual a 2. Então, o ataque dividido por 5, que multiplica. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, 16, isso aqui dá igual a 2. 5 vezes 16, pessoal, 5 vezes 16 dá 80. Então, o ataque dividido, né? 5 vezes 16, 80, é igual a 2. Agora, olha só. Esse 80 aqui está dividindo. Eu posso passar ele para o outro lado, aí ele passa inverso, ele passa multiplicando. Então, aqui vai ficar A é igual. Passa o 80 para o outro lado, pessoal, vai passar multiplicando, né? 80 vezes 2 dá 160. Então, o ataque vale 160. Então, descobrimos, então, pessoal, quanto que é o ataque do jogador 1. É 160. Então, esse ataque aqui do jogador 1, ó, vale 160. Só falta descobrir agora quanto que é a defesa do jogador 2. Para isso, eu vou utilizar, então, a fórmula da defesa. A fórmula da defesa está aqui, né? A fórmula da defesa é a defesa dividido pelo nível vezes o E ao quadrado. Então, vamos ver aqui agora, vou fazer agora o jogador 2 e a gente quer saber a defesa dele, né? Então, é a defesa dividido, deixa eu olhar de novo aqui, é a defesa dividido pelo nível vezes o E ao quadrado. Então, a defesa dividido pelo nível vezes o E ao quadrado, e tinha que ser igual ao K, né? Tinha que ser igual ao K. Só que nós descobrimos que o K, pessoal, ele vale 1. Então, isso aqui tem que ser igual a 1. Tá bem?
Então, vamos ver aqui, né, a defesa então, do jogador 2, dividido pelo nível dele. Então, vou olhar aqui no nível do jogador 2. Ó. O nível do jogador 2 é 2. Então, aqui no lugar do nível vai ficar 2. Vezes a experiência do jogador 2, pessoal. A experiência dele é 6. Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1. Agora, 6 ao quadrado, pessoal, é 36. Então, aqui vai ficar D dividido por 2 vezes 36, né? Já que 6 ao quadrado é 36. Isso aqui tem que ser igual a 1. A defesa aqui, então, dividido, ó, 2 vezes 36 dá 72. Isso aqui é igual a 1. Agora, esse 32 aqui, pessoal, que está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando, né? Daqui vai ficar D. Quando eu passo ele para o outro lado multiplicando, fica 62 vezes 1, que é o próprio 72. Então, a defesa do jogador, pessoal, é 72, né? Então, a gente vai vir aqui em cima, ó. Então, a defesa dele vale 72. Do jogador 2, né? Voltando aqui à nossa questão, então, ele queria saber a diferença, né, entre o ataque do jogador 1 e a defesa do jogador 2. Então, é só fazer este, né, o ataque, que é 160, menos a defesa do jogador 2, que é 62, então menos 72. Agora, 0 não dá para tirar 2, então a gente empresta aqui do 6, aqui fica valendo 5, e aqui fica 10. 10 menos 2 dá 8. 5 menos 7, não dá para tirar 7 de 5, empresta aqui do 1, aqui fica 0, e aqui fica 15. 15 menos 7 dá 8, e aqui fica 0, né? Então dá 88, pessoal, então essa diferença. Então dá 88, resposta certa aqui então é a letra B. Beleza, então, pessoal, então essa aqui é uma dica, né, para resolução de problemas, para a gente interpretar melhor. É sempre que possível, pessoal, fazer desenhos, tá? Fica muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo através de desenhos. Claro que essa aqui é uma questão, pessoal, que ela é muito densa, é uma questão muito complicada, né? Como eu disse, é uma questão que na prova eu recomendo que você pule ela e faça questões mais fáceis e volte nela se você realmente tiver tempo na prova para estar respondendo ela, né? Mas para problemas em geral, eu recomendo que você sempre faça isso. Sempre tenta construir imagens, porque como eu disse, pessoal, o nosso cérebro ele pensa através de imagens. Então, você colocando imagens fica muito mais fácil para você entender o que está acontecendo e para você entender a matemática, tá? E lembra agora, pessoal, da sua inscrição, porque como eu disse, é muito importante para o canal e também para você, já que esse canal aqui, pessoal, é só para agregar na sua vida, para te ajudar a chegar mais perto da sua aprovação, seja ela no colégio, no vestibular, no Enem e etc. A gente está aqui, ó, é para somar. Obrigado por assistir até aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!